dentro do espaço da congregação. Ok? Muito bem, Tiago, capítulo 4. Deixa eu pegar o meu auxiliador. Tiago 4, verso 17. O texto diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Na Nova Versão Internacional, o texto diz: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Estamos avançando nessa série de estudos que tem como objetivo nos dar ferramentas para que tenhamos um momento devocional, um momento de oração mais robusto e nós tenhamos, portanto, vivamos esse processo de desenvolvimento da qualidade do nosso momento devocional, da nossa oração, a fim de desenvolvermos uma vida poderosa de oração. Então, na busca desse objetivo, nós estaremos hoje estudando a 6ª categoria de pecados, né? Já falamos sobre a primeira parte da oração, que é aquela em que a gente celebra a Deus por aquilo que Ele é, a gente expressa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, e a segunda parte da oração é o momento de confissão de pecados. E aí, estamos estudando as diferentes categorias de pecado, para que a gente possa dar nome aos pecados, né? E dando nome aos pecados, a gente sabe exatamente contra o que nós estamos lutando, o que precisa efetivamente ser retirado da nossa vida, e assim a gente possa colocar isso objetivamente diante de Deus. Não só esperando que Deus opere com o seu milagre na nossa vida, nos fortalecendo, mas também nos disciplinando objetivamente. Se eu sei de fato aquilo que está errado na minha vida, e eu começo a colocar isso diante de Deus, de forma clara e objetiva, e eu começo a lutar contra isso, então o Espírito Santo de Deus vai me conduzir nesse processo de santificação e de vitória sobre o pecado. Mas eu não conseguirei vencer um pecado contra o qual eu não estou lutando objetivamente. É por isso que a gente faz tanta questão de tratar essas categorias de pecado, para que a gente possa olhar para a nossa vida, identificar aquilo que está errado e então lutar objetivamente contra esse erro. Hoje nós vamos estar falando sobre pecados de omissão. Na semana passada falamos sobre pecados de ação, hoje estaremos falando sobre pecados de omissão. Talvez de todos os tipos de pecado, os pecados de omissão sejam os mais frequentemente cometidos e os mais facilmente ignorados. Pecado de omissão é aquele tipo de pecado que a gente muitas vezes não atenta para o fato de estar cometendo. A gente atenta muito para aquilo que a gente faz, não atenta tanto para aquilo que a gente deixa de fazer. Então, é mais fácil de ignorar os pecados de omissão. O que pode acontecer ou por falta de conhecimento, eu estou pecando e eu não sei, não sabia que isso era pecado, ou por falta de atenção, então eu não atentei para o fato de que estava deixando de fazer aquilo que deveria estar fazendo. É muito fácil atentarmos para o acerto ou o erro que nós praticamos, mas às vezes passa batido aquele acerto ou erro que nós deixamos de praticar. Por isso Tiago 4, verso 17 chama a nossa atenção, né? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando eu penso em fazer o bem, não é apenas pelo menos na minha mente, o que vinha sempre que eu li esse texto, era assim, né? O bem é o bem para o outro,
algum benefício para o outro. Mas quando eu penso em bem, eu penso que Deus é a fonte de todo o bem. Então, tudo aquilo que Deus me orienta, quando eu faço, eu estou fazendo bem. Então, quando eu deixo de fazer algo que Deus me orientou, eu deixei de fazer o bem, eu deixei de fazer aquilo que é bom. Ou bom para mim, um bem para mim mesmo, para o meu crescimento, para a minha saúde, ou um bem para o outro, para a igreja de Cristo, para a obra de Deus, para o reino de Deus. Então, se eu sei o bem que eu devo fazer, e eu não faço, eu estou cometendo pecado. Então, vamos buscar identificar esses elementos, essas ações que deveríamos estar praticando e que talvez não estejamos, ou algumas delas talvez não estejamos praticando da forma, com o empenho que deveríamos estar fazendo. O primeiro texto é o texto de João capítulo 15, versos 4 e 5. Na abertura do nosso culto, nós lemos de 1 a 5, eu quero destacar apenas os versos 4 e 5. O texto diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, como primeiro ponto de reflexão, eu quero falar sobre leitura bíblica e oração, que são as ferramentas que Deus tem disponibilizado para nós, para que a gente estreite a comunhão com Deus. Entendam uma coisa: nós podemos fazer muitas atividades, podemos estar envolvidos em muitos projetos, nós podemos estar desenvolvendo ou auxiliando em muitos ministérios da igreja, mas nenhum deles nos fará crescer, promoverá a nossa santificação, estreitará a nossa comunhão com Deus, como leitura bíblica e oração. Então, eu leio a Bíblia e eu preciso ler a Bíblia com atenção, com reverência, com desejo e expectativa de ouvir a voz de Deus. Eu preciso ler a Bíblia com o interesse de entender o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer que eu faça para o reino dEle, qual é o propósito dEle para a sua igreja. E eu preciso orar com a intenção de abrir o meu coração, de derramar meu coração, e de estabelecer uma comunicação com Deus. Então isso precisa ser feito com qualidade, precisa ser feito com dedicação e precisa ser feito com expectativa. Eu leio a Bíblia, eu quero ouvir Deus, eu quero que Deus toque em mim. Eu falo com Deus na expectativa de que Deus, aliás, na expectativa não, na certeza de que Deus está ouvindo e na expectativa de que Ele vai atender aquilo que eu estou pedindo, mas principalmente que Ele está se alegrando pelo fato de eu estar ali na presença dEle, porque oração não é só pedir, oração é desfrutar da presença de Deus. Então, Deus quer que eu busque o conhecimento dEle, ouvindo a sua voz através da oração, e Deus quer que eu fale com Ele, que eu estabeleça a comunhão com Ele. A única forma de estarmos realmente ligados a Jesus e mantermos uma disciplina que nos leve ao crescimento espiritual é buscando sistematicamente desenvolver o hábito da leitura bíblica e da oração diária. Portanto, negligenciar esse tempo ou fazer a devocional de forma superficial fará com que a vida espiritual fique atrofiada. Eu posso ler a Bíblia e orar todo dia sem que isso produza o efeito necessário em mim, se eu leio isso sem atenção e se eu faço orações mecânicas. Então, eu preciso fazer e eu preciso fazer direito. Josué capítulo 1, versículo 8, o texto nos diz assim, palavra de Deus a Josué, quando Josué assume a direção do povo após a morte de Moisés. O texto diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito.
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus está dizendo, o meu poder vai operar em seu favor, Josué. Mas para que você seja bem-sucedido, você precisa ler diariamente, precisa meditar continuamente e precisa declarar as palavras do livro da lei. Só fazendo isso você vai garantir o seu sucesso. Então não adianta esperar, não. Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer abençoar a nossa vida, Deus quer abençoar a igreja. Mas se nós não nos colocarmos diante de Deus, nada vai acontecer, porque Deus quer fazer essa obra através de nós. Então Ele espera que nós busquemos a Ele. Irmãos, a gente precisa se demorar um pouco nesse assunto, né? Isso é algo tão importante da gente entender e da gente praticar. Deus quer fazer a obra dele prosperar, mas Ele decidiu fazer isso através de nós. Então significa que Deus, Ele quer fazer um milagre, e Ele fica esperando a irmã Lurdinha ir lá e orar a Ele. Ele está esperando. Por quê? Porque tem uma parte desse milagre que Ele quer fazer através da vida dela. Então se ela não for lá, se ela não orar, se ela não pedir, Ele não vai fazer. A gente precisa entender isso, porque Deus, Ele quer que nós façamos parte dessa obra. Então, pastor, mas tem dia que, olha, parece que a minha oração não passa do teto. Já viu o pessoal falando isso? Eu digo, mas a minha oração não precisa passar do teto, Deus não está acima do teto, Deus está aqui comigo. E a questão do poder dEle, da operação dEle, não tem a ver com as minhas emoções, tem a ver apenas com a minha obediência. Então tem dia que eu chego, né, aquele dia que a gente está assim emocionado, né, sensível às coisas de Deus, a gente vai buscando o lugar da oração, né, a gente já vai ajoelhando e as lágrimas já vêm nos olhos, né? A gente pensando, vou falar com Deus, e as lágrimas já vêm, é aquela emoção. Tem dia que a gente vai para aquele lugar e parece que está tudo vazio. Isso não tem a ver com Deus estar mais perto ou estar mais longe, isso tem a ver com as nossas emoções. Então, com lágrimas nos olhos ou com os olhos secos, com a voz embargada ou com a voz normal, né, sem emoção, mas eu vou falar com Deus, eu vou colocar as coisas diante dEle, e Ele vai responder. Então eu preciso entender isso. Deus colocou uma chave na mão de cada um de nós, e uma despensa, e a gente precisa ir lá na presença dEle orar. Enquanto a gente ora, a gente está abrindo a despensa para poder retirar dali o mantimento que a gente precisa para aquele dia, que a obra de Deus precisa para aquele dia. Então, com mais emoção, com menos emoção, a gente precisa estar ali. A gente precisa colocar a chave na fechadura, precisa abrir, precisa tirar o que está ali. Então, a gente precisa fazer isso. Salmo de número 1, versos 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. A gente precisa confiar na direção de Deus, obedecer, colocar em prática aquilo que Ele orienta, para que a gente veja os resultados. Segundo ponto dessa atenção que a gente precisa dar aos pecados de omissão. Então, se o primeiro é a questão da leitura bíblica e oração, se eu não faço isso, eu estou pecando. Eu estou pecando por negligenciar aquilo que Deus me confiou. Eu estou pecando por me omitir de fazer aquilo que Deus me orientou a fazer. Segundo, evangelismo e discipulado. Atos capítulo 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A promessa que Jesus fez se cumpriu. 10 dias depois, o Espírito Santo veio sobre a igreja. E quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em nós.
Se somos crentes em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Jesus disse que com esse Espírito, nós teríamos poder para testemunhar, poder para dar continuidade na grande comissão que Ele confiou à igreja, de irmos, fazermos discípulos de todas as nações, batizarmos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinarmos essas pessoas a guardarem tudo que Jesus ordenou. Essa responsabilidade é de cada crente. Precisamos levar a sério isso. Precisamos fazer essa obra. A ordem de Jesus para a evangelização não foi dada apenas aos apóstolos. E não se estende apenas aos pastores, aos professores de escola bíblica, aos líderes da igreja. Mas é uma responsabilidade de todo crente. Falhar nessa tarefa e assumir a responsabilidade pela morte eterna daqueles que convivem conosco em nosso dia a dia e que ainda não confessaram Jesus como o único Senhor e Salvador. A gente tem pensado nisso. Então, uma coisa é eu falar para as pessoas do amor de Deus e elas rejeitarem. Bom, rejeitaram quando Jesus falou. Então, não é de estranhar que rejeitam quando eu falar. Mas, quando essa pessoa não tem conhecimento, porque eu não falei, isso é algo sério. Eu não dei a ela a oportunidade de escolher Jesus. Pastor, mas olha, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Ouviu, mas não ouviu do Jesus bíblico. O Jesus que tem sido apresentado na mídia não é o Jesus bíblico. Não é o Jesus Salvador. O Jesus que tem sido apresentado na mídia é o Jesus da autoajuda, é o Jesus do confie em você, a força está dentro de você, vai dar tudo certo. Não é o Jesus bíblico. Eu preciso apresentar para as pessoas o Jesus bíblico, o Jesus que morreu na cruz para que eu tivesse salvação. O Jesus que não me promete boa vida aqui não, mas promete estar comigo. O Jesus que diz que esse mundo eu terei aflição, mas eu devo ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O Jesus que diz que um dia, do jeito que Ele subiu ao céu, Ele voltará, e então Ele vem me buscar, para que aí sim, eu esteja no lugar onde não haverá mais sofrimento, nem choro, nem dor, nem tristeza. Não é esse Jesus que tem sido pregado. Eu preciso pregar o verdadeiro Jesus. Ezequiel capítulo 3, verso 18, chama a nossa atenção. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar, para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. É isso que a Bíblia diz. Então, se eu digo para a pessoa, olha, esse aqui é o caminho da salvação, e a pessoa diz, mas eu não quero trilhar esse caminho, bom, então é problema dela. Agora, se ela está caminhando no outro caminho, e Deus está dizendo, aquele caminho é o caminho da morte, você precisa informá-la qual é o caminho da vida, e eu não vou lá informá-la, ela vai morrer no caminho da morte. Mas Deus está dizendo, a responsabilidade é sua, porque você não avisou. Então a gente precisa entender isso. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Se eu sei que é minha responsabilidade como crente avisar para as pessoas do caminho da perdição, e eu não faço, eu estou pecando. Não é, portanto, suficiente dizer, como eu já ouvi muito crente dizendo, pastor, olha, eu testemunho com a minha vida. Então, eu dou um bom testemunho, eu sou honesto, eu trato as pessoas bem, nananana. Olha, eu vou dizer um negócio para os irmãos. Essa coisa de boa conduta social, eu conheço muita gente que não é crente e que tem boa conduta social. Então, ter boa conduta social é o mínimo que se espera de um crente.
Mas ter boa conduta social não aponta para as pessoas o caminho da salvação. Porque o caminho da salvação não é a igreja que eu congrego, não é ter uma religião. O caminho da salvação é Jesus Cristo. Então eu preciso contar para as pessoas. Então, dizer que eu testemunho com a minha vida, não, isso aí não resolve. Muito menos dizer testemunhar não é um dom espiritual que eu tenho. A Bíblia fala sobre o dom do evangelista, não fala sobre o dom de evangelismo. Então, o evangelista, ele tem um dom especial, assim como o pastor tem um dom especial para uma obra específica. Mas evangelizar, testemunhar do amor de Deus, é responsabilidade de todo crente. Pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, como o frentista, o colega de trabalho, o atendente da padaria, o colega da escola, o vizinho, essas pessoas precisam ser alvo das nossas orações e do nosso investimento evangelístico. Precisamos fazer isso, irmãos. Na nossa viagem que nós fizemos lá a Águas de Lindóia, no restaurante que nós comemos, tinha um garçom, um rapaz. Como é que é o nome dele? Fugiu agora. Daqui a pouco vem. Um nomezinho curtinho. Aí, comentei com ele sobre o que estava acontecendo na cidade, o olho dele brilhou. Mas, que trabalho é esse, né? Aí eu falei, o trabalho dos batistas brasileiros. Deus tem operado no nosso meio, Deus está trazendo um grande avivamento aos batistas, tem transformado vidas, tem alegrado os corações, e os batistas estão concentrados aqui para entender isso e levar para as suas igrejas, e o olho dele brilhou mais ainda. E eu falei, não dá tempo para a gente conversar sobre isso agora, mas se você estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre esse Deus, você pode me mandar um oi no meu telefone. Vou deixar meu telefone com você, é o WhatsApp, você manda um oi. Daqui a pouco chegou o oi. Então ele quer, né? Então já comecei a conversar com ele pelo WhatsApp. Já mandei o material, mandei algumas informações para ele, contei para ele sobre a minha experiência de conversão. Então, estou evangelizando esse rapaz. A gente não pode perder oportunidades. Então, fale e não te cales. Terceiro, exercício do ministério. Irmãos, todos nós fomos chamados para desenvolver o ministério. Ninguém foi chamado para tirar poeira do banco. Né? A faxineira veio na sexta-feira, limpou, aí o sábado, o dia inteiro, no domingo eu tenho que ir lá na igreja, sentar naquele meu banquinho para tirar poeira. Não, Deus não chamou ninguém para isso. Efésios 4, versos 11 e 12, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Exatamente. Para quê que tem que aperfeiçoar os santos? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, cada um membro da igreja tem um chamado de Deus para desenvolver um ministério para edificar a igreja. Você precisa encontrar o seu lugar. Duas coisas precisam ficar claras diante desse texto. Deus deu dons espirituais para cada crente. Todo crente tem pelo menos um dom. Aquele que estiver disposto a servir, identificará o seu dom ou os seus dons e encontrará um lugar para servir. Essa é a primeira coisa que a gente entende. Todo mundo tem um dom, e no exercício desse dom ele abençoa a igreja. Segunda coisa, o dom capacita o crente para exercer o seu ministério, o qual não pode ser exercido como um favor, algo no qual se faz o mínimo e se julga que está fazendo muito. O ministério nosso a gente não faz como um favor, a gente faz como uma missão confiada por nosso soberano Senhor. Algo com o que se comprometa completamente, buscando fazer sempre o melhor. Os irmãos que assumem a liderança dos ministérios da igreja sofrem
Por quê? Porque a gente tem um monte de gente que é voluntário. O tal do voluntário é aquele negócio assim: olha, pode contar comigo, que se der eu vou. E aí nunca dá, irmãos. Então, eu não preciso fazer tudo. Eu não preciso estar em todos os ministérios. Mas eu preciso descobrir onde Deus me quer. E depois que eu descobrir onde Deus me quer, eu preciso me comprometer com aquele ministério, para que quem estiver liderando o ministério possa contar comigo, a igreja possa contar comigo. Então, bom, eu posso dedicar um dia inteiro na semana, posso dedicar 2 dias na semana? Não, não posso. Eu posso dedicar 2 horas em um dia específico para aquele ministério? Então que seja. Mas aquelas 2 horas, quem está liderando o ministério tem que poder contar comigo ali. É comprometimento, é fazer o melhor. A triste realidade das nossas igrejas é que 20% nós estamos lutando em nome de Jesus, nós vamos virar esses números. Mas a realidade das nossas igrejas é 20% dos membros fazem o trabalho e sustentam a obra financeiramente, enquanto 80% assiste, consome e julga. Não é isso? Porque o indivíduo não é capaz nem de orar pelo trabalho, não contribui financeiramente para que o trabalho aconteça, não vem ajudar, e depois ainda critica: o negócio ficou bom não podia ter feito melhor, né? Os mestres de obra pronta. É uma tristeza. Então, quem age assim, peca contra Deus. Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, a questão é a seguinte: Jesus conta comigo para promover o seu reino e para salvar vidas. Se eu não faço a minha parte, não é que eu estou neutro. Não, pessoas estão deixando de ser impactadas, pessoas estão deixando de ser alcançadas com o evangelho da salvação, pessoas estão deixando de ser fortalecidas, estão deixando de crescer espiritualmente, porque eu não estou fazendo a minha parte. Então eu estou pecando contra Deus. Isso é pecado de omissão. Eu preciso pensar nisso. Por quê? Porque um dia eu estarei diante de Deus, diante do trono de Deus, para apresentar diante dele aquilo que eu fiz por meio do corpo, bem ou mal. Então, esse negócio de, o crente não vai passar por juízo, o crente não passa por juízo de condenação, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, louvado seja Deus, Romanos 8:1. Agora, juízo das obras, vamos passar sim. Então, Deus nos confiou algo, do mesmo jeito que a parábola dos talentos. Não dá para enterrar o talento e achar que vai ficar tudo bem. Deus vai pedir conta para a gente. Se a gente está enterrando o talento, a gente está pecando. Quarto, maturidade cristã, Romanos 6, verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A busca pela maturidade cristã conduz o crente de vitória em vitória. Eu fui salvo, eu nasci de novo, então agora é crescimento. Eu me lembro quando eu cheguei, assisti o parto, a cesariana, não assisti corte nem nada, senão os médicos iam ter que me atender também, Então, fiquei numa posição em que eu não via nada cortando, estava ali perto da minha esposa, mas quando tiraram a Luísa, levantaram, eu vi minha filha, minha cara. A anestesista virou para Lucy e falou assim: Lucy, você só entrou com a barriga. E eu sorri, Aí, beleza, aquela situação ali, resolve uma coisa com os médicos, a equipe de enfermagem. Enquanto isso, foram lá fazer a higiene da minha filha e tal. Aí, eu chego lá, entro na salinha onde ela estava, e ela, aquele olhinho regalado, pequenininha, mas cresceu, irmãos. Não ficou muito grande, porque Lucy é pequena, eu também sou pequeno, não tem jeito de ficar muito grande, mas cresceu bastante. Tudo aquilo que tem vida e tem saúde cresce.
Se eu nasci de novo, eu tenho que crescer. Isso é o natural, de vitória em vitória. Vai superando obstáculos e avançando no comprometimento com Deus. Essa é a vida do crente. Pensar em um crente que depois de alguns anos na carreira cristã ainda está lutando com os mesmos pecados e questionando os mesmos conceitos doutrinários, não é um negócio natural. Está sempre com a boquinha aberta esperando a comidinha cair. Igual o filhotinho de passarinho, né? A mãe chegou na beirada do ninho, não importa quantas vezes ela chega, está sempre com o biquinho aberto esperando comida. Tem crente que é assim, a vida inteira só esperando comida. Esse indivíduo não consegue crescer, ou ele não quer crescer. Porque se tem vida, tem condição de crescer. Se o Espírito Santo habita na vida, tem condição de crescer. Mas tem que querer crescer. Tem que entender o que Deus espera de mim. Hoje eu estou aprendendo, mas Deus espera que eu cresça para que amanhã eu esteja ensinando. Hoje eu estou recebendo alimento, Deus espera que amanhã eu esteja alimentando alguém. Hoje eu estou sendo liderado, Deus espera que amanhã eu esteja liderando alguém. Ah não, pastor, mas eu não tenho esse perfil de líder. Não, talvez você não tenha o perfil de líder para liderar um ministério inteiro, mas para liderar um novo convertido que está chegando, está iniciando a caminhada, ajudar ele nessa caminhada, todo mundo tem. Então a gente precisa entender isso. A palavra de Deus nos exorta à busca pelo crescimento e pela santificação. Hebreus 5, verso 13, até o capítulo 6, verso 3. O texto diz assim, a partir do verso 13 do capítulo 5, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Veja, exercício constante. Então não acontece por acaso, eu estou buscando o crescimento. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. O que o escritor está falando aqui? Ele está dizendo, olha, aquela classe de integração, né? A pessoa se converteu, a pessoa chegou para a igreja, vai lá para a classe de integração com o pastor, ali a gente trata sobre os rudimentos da fé, vamos entender aquelas coisas, estudamos, acabou de estudar sobre aquilo, bom, então agora nós vamos avançar no trabalho cristão, vamos crescer, vamos nos aprofundar, para que a gente possa ensinar outros. Mas aí passa 10 anos na igreja, ainda está questionando aquele negócio, pastor, mas e batismo, né? Tem que ser mesmo por imersão? Nós já estudamos isso, irmãos. Pastor, mas e o crente perde ou não perde a salvação? Já estudamos isso. Então, nunca está preparado para cuidar de alguém. Nunca está convicto para poder caminhar e crescer espiritualmente. Precisamos virar esse jogo, em nome de Jesus. Se eu não quero crescer, se eu não estou disposto a crescer, eu não estou disposto a fazer aquilo que Deus tem como plano para a minha vida. Né? Hoje em dia, as famílias têm 1, 2 filhos no máximo, ninguém está querendo ter mais do que isso. Né? Antigamente era uma fileira, né? A gente dizia, como é que conseguia criar um monte de filho assim? Não, era simples, porque o de 3 anos já estava ajudando a segurar a mamadeira na boca do mais novinho. Né? 4, 5 anos, opa, já dá para esquentar um negócio lá no fogão, acender um fogo, já dá para fazer alguma coisa. Eu me lembro com certeza menos de 8 anos de idade, porque com 8 anos eu não morava mais na casa, que eu tenho essa lembrança. Então eu devia ter de 7 anos para baixo, e eu me lembro um banquinho, né, pequenininho, que minha mãe colocava em frente da pia, para eu subir ali e lavar a vasilha. A casa era de vermelhão, aquele cimento queimado vermelho. Então, a cera ela passava, dá o brilho, eu e meu irmão dávamos. Então,
O que acontece? A gente vai crescendo, vai ganhando autonomia, vai assumindo responsabilidades. É isso que Deus espera para a sua igreja também. Então não dá para estar com 30 anos de idade, sentado no sofá e gritando: mamãe, cadê minha mamadeira? Não tem condição uma coisa dessa, e precisamos crescer. Então, vamos lá, meus irmãos, em nome de Jesus. Por fim, compromisso prático com a palavra. Tiago, capítulo 1, versos 23 e 24, e já caminhamos para o final, que já são 9 e 10. O texto diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Aquele que lê a palavra, mas não pratica, é assim. O pecado relacionado à palavra é o chamado arrependimento de vitrine. O que é isso? O crente estuda a palavra de forma detalhada. Ele é capaz de dizer para os outros detalhadamente o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Mas não tem a mínima intenção de pôr em prática aquilo que aprendeu. Então é aquela pessoa que dá uma aula extraordinária sobre vida de oração, mas não ora. Não adianta nada. Atentemos para isso, uma vez que o crente saiba o que Deus quer de sua vida, mas se nega a obedecer, sua punição será maior do que se ele não soubesse. Aí a pessoa diz assim: bom, então não vou nem procurar saber. Mas aí, se a Bíblia diz que a intenção de Deus é que eu busque o conhecimento dele e eu não busco, eu estou pecando. Não tem jeito, irmãos. Então, ou a pessoa diz assim: não, eu não quero saber de Deus, vou para o inferno. Ou então ela diz: não, eu quero o céu. Abre o coração, aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem, passa a habitar nela, e aí não tem outra alternativa. É desfrutar da alegria de estar na presença de Deus, mas se disciplinar para crescer e cumprir o propósito de Deus. Porque o Jesus que nos salvou, Ele não é só nosso Salvador, Ele é também nosso Senhor. E Ele estabelece como a gente tem que caminhar. Lucas 12, 47, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. O que não sabe, pode até ser punido porque não fez, né? Mas vai ser com menos açoites. Então, se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, Deus puxa a minha orelha. Não basta apenas examinarmos o que fizemos, é necessário examinarmos o que Deus quer que façamos. E Ele nos deu tudo, inclusive uma missão. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, mas fomos comissionados por Ele, para levarmos adiante a sua obra. Se a gente não leva a sério isso, isso é pecado. Então que Deus nos ajude, e nas nossas orações agora, nós vamos perguntar: Senhor, o que é que o Senhor espera que eu faça, e que eu ainda não estou fazendo? O que é que o Senhor espera que eu faça com mais empenho, e eu estou fazendo relaxadamente? Eu preciso fazer essas perguntas, porque na hora que eu faço as perguntas certas, eu recebo as respostas certas, e aí eu preciso fazer bom uso dessas respostas. Que Deus nos ajude, para que nós, nessa busca por uma vida poderosa de oração, nós ajustemos a nossa vida de santidade, de obediência a Deus, e os resultados disso sejam o nosso crescimento, e o crescimento do reino de Deus, como resultado disso. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus, e logo depois nós estaremos entoando mais um cântico, e será a oportunidade, se você trouxe seu dízimo e sua oferta, você consagrar ao Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós vamos lendo a palavra do Senhor, e essa palavra vai mexendo conosco, e a Tua palavra diz de si mesma que ela é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando lemos a Tua palavra e meditamos nela, ela como luz nos mostra aquilo que não estávamos enxergando. Então, Senhor, agora te pedimos que nos ajude, para que possamos colocar tudo isso em prática. Não queremos
pecar por omissão. Queremos entender qual é a Tua vontade e queremos colocar a Tua vontade em prática. Ajuda-nos, Senhor, porque nós sabemos que isso será saúde para nós, será alegria para nós. Então, não nos deixe acomodado a uma preguiça espiritual, a um modelo estéril de vida cristã. Não nos deixe iludidos por uma prática que está instalada na sociedade evangélica, mas que não é a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a olharmos para a Tua palavra e com interesse investigativo, busquemos entender o que é que o Senhor espera de nós. E entendendo, ajuda-nos a colocarmos em prática para a glória do Teu nome e para a nossa alegria e saúde. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Olá, deixa eu conversar um pouquinho com você.